Então, irmãos, eu sou um homem simples, irmãos. Eu faço live em casa mesmo, meu cenário aqui vai mudar. Não tem condições, né, irmãos? Se eu tivesse dinheiro, né? O povo pensa em tudo que eu vou fazer hoje é pelo dinheiro. Eu não estou aqui. Trabalha, meu filho, trabalha. Pelo dinheiro. Então, irmãos, o maior erro do cristão, da pessoa, da criação de Cristo Jesus, nossos irmãos, é querer, glória a Deus, lançar a boniteza, a grandeza, né? Artificiais está tomando conta de tudo. Nós temos que ser simples, temos que ser prudentes, temos que ser, aleluia, natural, para receber o sobrenatural de Deus em nossa vida. Senão não verá Cristo. Como é que Deus vai... Base bíblica tem que ser natural para receber o sobrenatural. Primeiro que essa palavra sobrenatural, eu vou falar uma coisa aqui que vai abalar muita gente. Alguém aí sabe o que significa a palavra sobrenatural? É sério. Já já a gente volta aqui na questão do Chico. Eu preciso ensinar vocês o que é isso. Alguém aqui sabe o que significa a palavra sobrenatural? Se souber, comenta aqui. Eu quero ler o seu comentário para todo mundo ver. O que é a palavra sobrenatural? Qual é a sua definição e a sua etimologia? Eu vejo muita gente ensinando sobre o sobrenatural e não faz a mínima ideia do que está falando. Muitas pessoas ensinam isso e não sabem, não fazem a mínima ideia do que estão falando. Não. Eu me recordo que, meado dos anos 70 a 80, não porque eu nasci nos anos 70, mas assim, pelos estudos, né? Foi difundido muito a teologia... como que eu posso dizer? Teologia da prosperidade com outras parcelas de diversas outras teologias. O Copeland colocou muito isso, Kennedy Copeland e muitos outros pastores televisivos colocaram essas doutrinas e muita gente fala, repete, absorveu disso daí sem saber o que está falando. Muita gente está comentando agora aqui, né? Deixa eu ver aqui. Supernatural, comentou o Herald. Penso que seria acima do normal de Deus, não seria isso? Boa expressão. O Kadosh vai me ajudar no que eu vou dizer aqui. Kadosh vai me ajudar. Boa noite, Elizabeth. Obrigado aí por estar com a gente. Sobrenatural é fantasia. Deus acima de tudo, comentou a Deolina. Vamos lá. O que é sobrenatural? Essa expressão é muito utilizada, inclusive em religiões de matriz africana. Por exemplo, um filho de santo, ele é um médium. Filho de santo que recebe alguma entidade, dentro da linha da Umbanda, Quimbanda, enfim, é uma pessoa que anda no sobrenatural, porque ela recebe entidades. Sobrenatural é tudo aquilo que sai do natural, tudo aquilo que não é normal. E quando anda do lado espiritual, a gente pode levar para um outro lado e potencializar muito mais. Por exemplo, hoje nós vamos falar só do Antigo Testamento, viu? Quando Moisés chegou no Egito, tinha lá, segundo o que Paulo fala, né? Agora vou usar só um gancho do Novo Testamento, né? Haviam 2 discípulos, ele ainda dá nome aos 2 discípulos, né? Que tinham lá de magos do Egito, que, por sua vez, copiaram 4 dos 10 sinais que foram feitos através de Moisés. Isso é sobrenatural. Fazer algo que está fora do nosso alcance, fora do natural. Janes e Jambres tinham esse acesso, eles tinham esse poder. E eles conseguiam fazer isso. E por que eu estou batendo nessa tecla? O pai dos falsos profetas do século XX
foi... deixa eu ver se eu me lembro o nome dele. Era um rapaz loiro, ele fez muitos filmes. Inclusive, ele contracenou com Linda Carter, a antiga Mulher Maravilha. Não me lembro o nome dele agora. Esse senhor que contracenou com ela, ele criou um movimento do Kaikai e essa coisa de colocar a mão e tá, a pessoa cair, falar línguas que são bem estranhas mesmo e hipnotizar pessoas. Não estou dizendo de pentecostais que falam língua estranha, mas estou me referindo a esse camarada, que a língua dele era bem estranha mesmo. E quem acabou copiando esse camarada? Quem copiou ele? Marjoy Gutner, lembrei o nome dele. Marjoy Gutner. Quem copiou ele? O senhor Edir Macedo. Edir Macedo criou uma teologia própria, misturando várias linhas teológicas. Um pouquinho da igreja pentecostal Deus é Amor, um pouquinho de Marjoy Gutner, um pouquinho da igreja a qual ele saiu, que o cunhado dele fez a Igreja da Graça, né? Quando dividiu, né? Mas eles saíram de um outro ministério, ele pegou um pouquinho de cada fonte, um pouquinho de Assembleia de Deus, um pouquinho de... E fez aquela maçaroca toda e pau! Quando deu o final dos anos 80/90, ele criou essa teologia do sobrenatural de Deus. E na minha humilde e singela opinião, quando a pessoa se refere ao poder de Deus atribuído ao sobrenatural, se cumpre aquilo que Jesus falou. Porque quando Jesus foi expulsar demônios e fazer sinais, ali os fariseus falavam que ele fazia pelo espírito de Beelzebu. E Jesus falou que não há perdão a um tipo de pecado. Todos os pecados são perdoados, com exceção de um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu, André Carpano, quando vejo uma pessoa falando isso, atribuindo o sobrenatural ao poder de Deus, eu tenho como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque Deus não faz sobrenatural. Porque o que não é natural para você e para mim é natural para Deus. O natural de Deus é o milagre. Por isso que tem esse nome, milagre. Porque é natural de Deus. Deus, pelo seu natural, falou, haja luz e houve luz. Deus, pelo seu natural, formou o homem do barro. Deus, pelo seu natural, fez os céus e a terra e tudo que neles há. É o natural de Deus. Deus não precisa de força de ninguém além do normal. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Se é possível, é porque é natural. Uma vez que é natural, quando você atribui o sobrenatural, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou eu estou errado? Estou cansado de ver pessoas ensinando essa baboseira de... Eu abro aspas quando digo isso, porque eu temo muito a Deus. Quando a pessoa usa essa expressão sobrenatural de Deus. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. As pessoas não entenderam ainda que isso é uma blasfêmia. É um pecado. E se dizem mestres do conhecimento, inspirados por Deus, blasfemando contra o Espírito Santo. Chega a ser revoltante. O sangue de Jesus tem poder. Estamos numa geração que o povo tem internet, facilidade às escrituras, pode traduzir dos originais e ainda tem a pachorra de atribuir ao poder do Espírito Santo uma obra de entidades. Eu não posso ser conivente com uma coisa dessa. Não posso tolerar pelo pouco conhecimento teológico que eu tenho. Não posso conceber uma ideia dessa sem a repudiá-la. E eu vejo um monte de pastor de mão cheia, teólogo formado, repetindo essa baboseira que o Edir Macedo criou, essa blasfêmia contra o Espírito Santo. E tem gente, eu falei isso para algumas pessoas, teve gente que ficou bravo comigo quando eu falei isso. Eu falei,
Pelo amor de Deus, você tem noção da besteira que você está falando? Que Jesus tira a escama dos teus olhos. Assim como tirou de Paulo. Tira a escama dos teus olhos, porque isso é um absurdo. Será que não tem reverência a Deus? Eu brinco, eu falo bastante coisa, todo mundo me conhece. Mas quando se trata da palavra de Deus, eu tenho total reverência ao Todo-Poderoso. Eu tenho temor a Deus, eu tenho medo de profanar as Escrituras e profanar o nome do Senhor. Aí, pelo amor, não dá para tolerar isso. Não dá. É uma coisa que revolta a gente. E está em todo canto, Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, Batista, Testemunha de Jeová, Católica, todo canto você vai ter essa criada pelo Edir Macedo. Rapaz, eu pego o ar mesmo. O vídeo já amarelou, já lascou tudo aqui. E aí, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a cada um de vocês que chegaram até esse momento do vídeo. Esse conteúdo não tem como objetivo difamar, injuriar e muito menos denegrir a imagem de ninguém. É apenas um debate teológico aonde foi confrontado, com base nas escrituras, as palavras aí do referenciado. E para quem quiser assistir o vídeo na íntegra, vou deixar o link aqui embaixo. Um forte abraço do Baixinho, até o próximo vídeo. Fui!